Nessa noite vai estar trazendo uma palavra abençoada para nós. Amém? Salve de palmas para Jesus. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Paz, saúde e prosperidade. Amém. Recebo. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, irmãos, no domingo, domingo maravilhoso, tivemos aqui, retorno do encontro com o amor de Deus. Tivemos aqui vários testemunhos lindos. Deus trabalhou tremendamente nessas vidas, 17 pessoas voltaram de lá, reconciliaram com o Senhor, mais 2 vidas aqui, graças a Deus. E como é de conhecimento da igreja, estava agendada a cirurgia do Heitor para hoje, E no domingo o pastor falou assim: Senhor, prepara a mensagem para terça-feira, porque está previsto para cirurgia do Heitor. Mas aí o Heitor pegou uma gripe, Então não foi possível estar realizando a cirurgia hoje. Então adiaram a cirurgia e o pastor estaria aqui hoje. Mas por volta das 18h10, mais ou menos, ele mandou uma mensagem. Teve um problema lá na empresa dele, no trabalho dele, e ele não conseguiria chegar aqui. Amém? Então, justificando aí a ausência do pastor. Amém? Mas nós estamos aqui com a incumbência de ministrar a palavra do Senhor. Glórias a Deus. A garganta não está 100%, mas nós vamos assim mesmo. Amém? Conto com a ajuda dos irmãos. Antes de fazer menção à palavra de Deus, olha para o seu pé aí, olha. Você acha que ele é bonito ou ele é feio? Estou implicando com a irmã Samira não, irmão, mas olha para o irmão do lado aí, acha que o pé dele é bonito ou é feio? O pé mais comentado, É o pé da Samira, O pé mais conhecido, Amém. Pergunta pro seu irmão do seu lado aí se o seu pé é bonito ou é feio. É bonito. A resposta não é depende. Depende. Não está relacionado, irmão, a cor do pé, o tamanho, o formato. Nós vamos ver aqui dentro da mensagem a respeito disso. Amém? Eu vou tomar por base 2 textos. Primeiro em Isaías 52, verso 7. E depois Romanos 10, versículo 14 e 15. O primeiro texto, um dos profetas maiores, Isaías 52, Isaías capítulo 52, verso 7. Depois vamos para as cartas escritas pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 10, versículo 14 e 15. Amém? Isaías 52, verso 7 diz assim: como lindo sobre os montes são os pés daqueles que trazem boas novas, que anunciam paz, que traz boas novas do bem, que anunciam salvação, que diz a Sião: teu Deus reina. Talvez a tradução esteja um pouquinho diferente. Romanos 10, versículo 14 e 15 diz assim: como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Amém? Amém. Podemos assentar, irmãos.
Como de costume, quero dar um título, a esta mensagem para que vocês venham lembrar dessa mensagem. E o título dessa mensagem é A Importância da Mensagem Missionária. Mas não estamos no culto missionário, não estamos no culto missionário. Mas é responsabilidade da igreja, é responsabilidade minha e sua, praticar o ID que foi deixado a nós. Talvez, na hora que eu perguntei no início, antes de ler o texto, se seus pés eram bonitos, o seu irmão era bonito, talvez alguém ia pensar que era aquele, das mulheres aí que está com as unhas feitinhas, pezinho que está hidratado, Mas irmãos, pensam comigo, para a época de Isaías, aonde as ruas não eram asfaltadas, aonde eles não contavam com carros, com veículos, e eles precisavam percorrer por longos caminhos, a pé, para sair de uma cidade a outra, para levar uma mensagem. Imagine caminhar quilômetros a pé, por caminhos imperfeitos, com buracos, poeira, mato, espinhos, pedras. E eles caminhavam a longa distância. E ali, imagina depois de horas e horas ou até dias caminhando, como estavam os pés desse mensageiro, inchado, sujo, com calos. Se imaginarmos a olho humano, estaria fedendo, suor, lama, um monte de coisa. Aos olhos humanos, esses pés, feio, E naquela época, irmãos, não é igual hoje que nós temos dentro de casa um chuveiro, água encanada. Geralmente quando chegava um andarilho, o viajante, que era oferecido para ele era lavar os pés mesmo. Primeira coisa. E querendo ou não, irmão, estava lavando os pés, a pessoa estava vendo. Aos olhos humanos, pés feios, fedorento, sujo. Mas é que nós vemos dentro da mensagem uma visão espiritual sobre esses pés. Pés proféticos. Talvez para uns irmãos que trabalharam no encontro com o amor de Deus, Felipe, Rodolfo, Léo, Eliane e Eliana, Nanda, Laís, Alexandre, Andressa, Estevão, Pastor Gil, Aninha, acordaram cedo, o Whindersson, foram dormir de madrugada, caminharam dentro daqueles 5 quilômetros, sobe e desce. No sábado, irmãos, o aplicativo do celular constou quase 18 mil passos. Mas o senhor falou do movimento do braço também? Tirou daí 6 mil no braço. Então, acredita, o meu pé, irmão, está dolorido até hoje. Acredito que os irmãos também. Mas a alegria de ver, irmãos, ali naquele trabalho, quase 80 pessoas se reconciliaram com o Senhor. 80 vidas transformadas,
80 vidas que mudaram a história da vida deles, tomaram rumo, tomaram a decisão de seguir a Jesus. Isso é gratificante. A palavra do Senhor fala que a alegria no céu por uma alma, imagina por 80, irmãos. Glória a Deus. Mas vamos lá, dentro da palavra de Deus. Esse versículo destaca a importância da mensagem missionária, pois é através dela que as pessoas têm a oportunidade de conhecer a salvação em Jesus Cristo. Porque isso é crucial, que os cristãos sejam diligentes em compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não o conhecem. Irmãos, o projeto Poder da Cruz, 7 semanas visitando os lares, 7 semanas caminhando, 7 semanas usando os pés, né? Para levar a mensagem do poder da cruz, para que as pessoas, se ninguém tivesse ido a elas teriam ido para o encontro? Como ouvirão se marca em prédio? Tem muitas igrejas que estão acomodadas, crentes acomodados que já aceitei Jesus, vem para a igreja, meu dever é só ir lá, ouvir a palavra de Deus, cantar e pronto. Mas cadê o amor ao próximo? Cadê a preocupação sua com a vida do seu familiar, com a vida do seu amigo, com a vida do seu vizinho, com a vida do seu colega de trabalho? Você tem falado de Jesus para ele? Você tem usado os seus pés para levar a mensagem de Jesus até essas pessoas que você conhece? Porque falamos aqui a importância da mensagem missionária. Aí as pessoas vão achar assim: mensagem missionária é só os que são enviados para a África, que são enviados para outros países. A mensagem missionária, ela começa dentro da sua casa, na sua rua, nos seus vizinhos, na sua escola, no seu trabalho. Você não precisa caminhar longe, mas você precisa ir. Às vezes, poucos passos, você chega na casa do lado. Não seja egoísta, não queira Jesus só para você. O céu é grande. Ei, Jesus falou: eu vou para o Pai, se não tiver lugar, Ele vai preparar. Vai ter lugar para todo mundo. Não é como algumas religiões pregam aí não, que está contado não. Jesus morreu por todos. Glória a Deus. Aleluia. Se alguém puder trazer uma água, a garganta. Glória a Deus. Está perdoado, irmão. Quando falamos aos outros a respeito de Cristo, para que nossos testemunhos sejam eficazes, devemos fazer mais que apenas ser um bom exemplo. Teremos que explicar o conteúdo, o que e como do Evangelho. Exemplificar a vida cristã é importante, mas precisamos conectar a mente do não crente com a mensagem do Evangelho. Deus abençoe. Perdoa, irmão. Não, está perdoado. Nunca deve haver um debate entre o que favorece a evangelização realizada através do modo de vida, que é a maneira como a pessoa vive e proclama o Evangelho, e a evangelização realizada através
do confronto à declaração da mensagem. As duas formas devem ser usadas juntos para promover o Evangelho. Glória a Deus. Deixa eu ver um pouco de água. Então, irmãos, não, porque eu já dou testemunho de crente. Eu vou aos cultos, eu canto, eu oro, eu dou dízimo, eu oferto, eu vou na célula, estou dando testemunho. Sim, irmão, precisamos dar testemunho, mas só isso não basta. Além de dar o testemunho, além de ter uma vida irrepreensível, como diz a palavra do Senhor, precisamos ser modelos. Como a palavra diz, né? Cristão significa pequenos Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. Isso é uma forma de levar a mensagem. Assim como o profeta Eliseu, né, estava passando, fala, ali vai um homem de Deus. As pessoas têm que olhar para mim e para você e falar assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus. Sim, assim é uma forma de levar a mensagem. Mas você também precisa usar, além dos pés, você precisa também usar a boca. Você precisa proclamar. Você precisa proclamar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus leva para o céu. Você tem que proclamar que um dia Jesus, a palavra de Deus chegou até você e mudou a sua vida, e que essa mesma palavra que mudou a sua vida vai mudar daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus através de você. Isso aí. Não queira só para você, não seja egoísta. Porque o que está em nós, irmão, tem que ser transmitido. É o que o Felipe falou do transbordar. O Espírito, a unção, o poder de Deus que está sobre mim, que Ele venha transbordar a todos que aqui estão. Que o Espírito de sabedoria, o Espírito de pregação, de oração, que está sobre a minha vida, venha também estar sobre vocês. E da mesma forma que o Senhor me usa, Ele vem usar vocês para pregar, para evangelizar, para orar, para libertar, para levar as boas novas. Glória a Deus. O grande avivamento que ocorrerá dias antes do arrebatamento da igreja dará cumprimento à profecia de Joel, que levará a igreja a desenvolver o seu dom e a evangelizar de forma emergencial. Irmão, fazer algo de forma emergencial, irmão, é diferente de você fazer organizado, né? Planejado, né? Vamos fazer um evangelismo tal dia. Romanos 9, 28. Porque Ele concluirá a obra e abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Ou seja, encurtará os dias, encurtará o tempo. Será breve. Lá no serviço a gente está acostumado, né? Quando a gente faz atualização de sistema, né? A gente faz planejamento de mudança normal. Mas aí quando tiver alguma coisa que está acontecendo, na hora que vocês vão resolver, a gente tem que fazer emergencial. E aí, irmão, é na correria. É de madrugada, trabalha fora de hora, e vai. Agora quando é planejado, não, você está planejado, tal dia, tal hora, fulano de tal vai estar, fulano, ciclano, cada um tem sua tarefazinha para fazer. E aqui a gente vem falar, né,
Hoje a gente tem nosso culto planejado, né? Essas células, culto. Tem um momento certo. Quando Se acontecer alguma coisa nesses horários, projetos, né? O poder da cruz, então ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Um momento de evangelização planejado, é tudo normal. Agora, quando estiver perto de Jesus voltar, vamos falar de um avivamento que vai ser necessário, uma evangelização emergencial. Vai ser necessário que a mensagem de Jesus chegue a todos no mundo. Para isso, ele vem comparar a mensagem do que aconteceu em Atos 2. Em Atos 2 foi apenas uma amostra, mas o que está para acontecer é ainda maior. meu Deus. É algo maior. E os dias estão próximos. E os sinais mostram, né? Que o nosso Jesus está perto de vir. Em Atos dos Apóstolos, ele vem falar sobre que o poder, né, do Espírito Santo, né, o mover do Espírito Santo, ou seja, né, uma parte, uma amostra. O avivamento dos últimos dias será o Espírito Santo, ou seja, de forma completa. Então, por isso, algo maior, mas será de forma emergencial. De forma emergencial, você usa todo o potencial que você tem para resolver. E a missão da igreja vai ser essa: de levar a palavra de Deus antes que Jesus volte a todas as criaturas. E é mencionado que para que o povo venha crer, né? Quem dará crédito à nossa pregação? Para que o povo venha dar crédito à nossa pregação, é necessário que haja sinais. A igreja primitiva, a igreja apostólica que viveu no primeiro século, ela teve vários sinais. Ela mostrou vários sinais apostólicos. Mortos ressuscitados, milagres extraordinários de curas, a sombra curada. Temos o caso de Filipe, que foi teletransportado de um lugar para o outro. Paulo foi picado por uma cobra peçonhenta, venenosa, e a cobra que morreu no fogo. O homem que sobreviveu, né, ao caldeirão de óleo quente, né? Esteve. Não, aí o João de Ciro. Então, coisas extraordinárias. Pessoas sendo libertas de legiões de demônios. Paralítico andando, cego enxergando. Pessoas lunáticas, né? Sendo curadas. E esse mesmo extraordinário que aconteceu na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva, é algo que vai acontecer nesses últimos dias, nesse avivamento. E a igreja, a Casa da Bênção, ela tem ministrado essa visão da grande colheita. E a grande colheita, ela é alimentada, ela é adubada através dessa mensagem, através do poder do Espírito Santo, que nos dá autoridade para pregar com ousadia. Aquele Espírito Santo que estava sobre os apóstolos deu a eles coragem de pregar a palavra de Deus, independente disso, ir ao contrário às autoridades, sem medo de ser preso, sem medo de morte. Lá, para cá, para Xurecandecá. Lá, Cocambo
E aquele mesmo poder, autoridade, ousadia de pregar a palavra de Deus, que estava sobre os apóstolos da igreja primitiva, há uma promessa que está sobre nós. E também este poder, essa autoridade, essa unção está sobre nós, está sobre esta igreja, para que nós venhamos levar a mensagem da palavra de Deus, a importância de mensagem missionária, levar a mensagem de Jesus. Quão preciosos são os pés daqueles que levam as boas novas. Antigamente, a forma que tinha de levar a mensagem, como eu falei, ou era a pé, ou era através de um cavalo, percorriam várias distâncias. Hoje, nós temos várias formas de levar a mensagem. A mídia da igreja, irmãos, ela faz um grande papel missionário, através de vídeos bem elaborados, mostrando o que Deus tem feito. Bem mesmo, tá? Te contei lá. Já chegou para mim também. Chegou pra você a atenção. Pessoas, irmãos, pessoas estão vendo o que está sendo feito na nossa igreja. Isso aí. Pessoas estão vendo o trabalho dos missionários que tem levado a palavra nesta igreja, através da mídia, através do Facebook, através do YouTube, através do status do WhatsApp. Pode falar, irmão? Não, esse negócio do status, a gente tá falando, a gente postei no meu status, uma pessoa que faz trabalho missionário, e achou legal de ver os jovens na célula, ver os jovens aqui, conheci alguns, aí perguntou pra mim, que dia é a sua célula? Eu falei, quinta-feira. Pô, e a gente estava programando fazer algo na quinta-feira na volta, né? Ó, então, eu liberar pra vocês, vão pro churrasco, você pega até amanhã pra dentro da pessoa. Eu falei, Senhor, eu não mereço tanto, meus meninos. Mas porque a divulgação do trabalho da mídia, né? E aí a gente faz A mensagem de Deus também é ministrada através da mídia. E fora pessoas que viram também e falou que ia mandar os filhos para ir para a célula. Tem pessoas que brigaram porque não me convidaram. Como ouvirão se não tem quem pegue? Pessoas, irmão, ficaram tristes porque não recebeu o convite para estar no encontro com o amor de Deus. A gente fica gostando. Muitos receberam o convite, se arrependeram de não pedir. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu achei interessante também a Viagem. ela falando da Luciana que primeiro ela queria, insistiu. O papel cristão não é apenas levar, é insistir, porque uma hora ou outra ela acaba adentrando no coração da pessoa. Se não fosse a insistência, ela não teria ido, não teria passado o que passou. Ela falando aqui que pela insistência ela foi no encontro e foi Impactado. Então, irmãos, nós precisamos continuar fazendo esse trabalho. Eu já tinha compartilhado com os irmãos, que nossa capacidade de fazer é bem maior que o que nós temos feito. E isso me deixa triste, irmão. Isso me incomoda. Essa igreja tem um grande potencial. Os membros desta casa, os líderes desta casa têm um grande potencial, mas não têm usado todo o potencial que tem. Isso me entristece, irmãos. Olhar para cadeiras vazias dentro da igreja e saber que um parente meu, um amigo, um vizinho deveria estar aqui, mas não está porque a mensagem não chegou até ele. Porque nenhum missionário levantou os seus pés para levar a mensagem missionária até ele. É difícil caminhar, os pés ficam doloridos,
enfrentamos lutas, dificuldades, relevantes. Tem, irmãos. Mas nosso galardão está no céu. A nossa recompensa está no céu. Quão preciosos são os pés daqueles que levam boas novas. Estamos aqui para receber honra na terra, não, irmão. Estamos aqui para ser aplaudidos na terra, não. Nós estamos aqui para levar Jesus até essas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor tem pressa. Porque o Senhor tem pressa. Precisamos fazer, irmão, com pressa. Precisamos fazer de forma emergencial. Quando Pedro se levantou para explicar à multidão aquele acontecimento inverso de Babel, aí está falando de Atos 2. Porque na Torre de Babel, irmãos, as pessoas até lá falavam a mesma língua no mundo inteiro. Mas quando o homem quis ser maior que Deus, e ele construiu uma torre, então houve a divisão das línguas, né? E começaram a falar, cada um em um idioma diferente. Em Atos, diz a palavra do Senhor, que eles falavam em línguas, e cada um entendia na sua própria. Lá tinha galileus, lá tinha judeus, tinha grego, tinha a tradução, irmão, em tempo real. Hoje está tendo isso, hoje que o mundo está conseguindo fazer algo parecido, de tradução em tempo real. A inteligência artificial hoje em dia começou a conseguir fazer isso. Mas há 2000 anos atrás, irmão, isso aconteceu, irmão. Você imagina, irmão? Só Deus para fazer isso, irmão. Só o Espírito Santo para fazer isso. Aleluia. Isso é sobrenatural de Deus, irmão. E o sobrenatural de Deus que aconteceu há 2000 anos atrás tem promessa de estar sobre nós ainda hoje. Quando o povo de Deus era reunido em torno de uma linguagem, ele citou o texto de Joel: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, mostrando que a plenitude deste derramamento ainda não chegou, pois dou parte, meu espírito não é o mesmo que a plenitude, todo o meu espírito. Esse derramamento acontecerá e nós o esperamos momento antes do rapto da igreja. Com este avivamento, a igreja experimentará todos os sinais do avivamento de Atos dos Apóstolos, pois o arrebatamento não será uma surpresa para a igreja. Projeta para mim 1 Tessalonicenses 5:4. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Nós estamos na luz, irmão. Aleluia. Deus nos deixa cientes do que acontece e do que acontecerá. Glória a Deus. Sinais acontecerão antes do arrebatamento. Entre eles está o principal, que é a ressurreição dos mortos em Cristo, e o grande avivamento que traz de volta os sinais apostólicos. Foi o que nós já comentamos aqui. Vou estar lendo aqui, para a gente encerrar, algumas das muitas coisas através desses sinais. Eu vou citar referência, mas não vou ler. Um dos sinais apostólicos, o primeiro é a ausência de medos das autoridades contrárias a Deus. Atos capítulo 4, versículo 7.
Segundo, a entrega dos bens aos apóstolos, para que o evangelho seja pregado. Eu vi isso, irmãos. No final do encontro, o empresário levantou lá que estava participando e falou bem assim: eu não queria vir, insistiram, eu vim. O que eu recebi aqui mudou a minha vida e eu quero contribuir com essa obra para ela continuar sendo feita. Já está acontecendo sinais, né? Naquela época eles vendiam as fazendas e davam aos pés dos apóstolos. E aqui nós estamos vendo os empresários falando assim: não, eu vou investir para que essa obra continue. Nós vemos aqui, né? O evangelista Saulo recebeu contato e falou assim: eu vou abençoar o lanche da célula. Engraçado que a gente estava planejando fazer esse ano. Já veio do jeito que eu pensei. Eu imaginei. Eu falei, não, mas vai ter umas 15 pessoas, não dá pra... Deus já está trabalhando. O avivamento já está acontecendo, irmãos. Glória a Deus. Teve aí uma promessa aí que eles iam matar um boi. Vocês ouviram aí uns tempos aí? Não. Tem uns que não acreditam não, irmão. Não. Tem que ter fé, irmão. Tá falando que mãe hoje, prepara pra quem que nós vamos comer com força. Aleluia. Terceiro, operações angelicais sobrenaturais de livramentos de cadeias e prisões. Irmãos, no tempo apostólico eles recebiam anjos, e os anjos abriam as cadeias, as prisões. Vai acontecer nos tempos, Nos últimos tempos vão acontecer também. A volta aos valores de boa reputação e do ensinamento do Espírito Santo como prerrogativa para o ministério. Atos capítulo 6, versículo 3. muitas igrejas já se esqueceram disso, mas nos últimos tempos vão se lembrar. Porque a palavra de Deus diz, mais uma vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Tem que ter diferença. Aleluia. Pregadores cheios de ousadia, cujos rostos são como anjos de Deus. Moisés, quando desceu do monte, irmão, o povo não conseguia olhar para ele, porque o brilho dele era muito grande. A unção que estava dele. Eles pediram que Moisés cobrisse o rosto com um lenço, para que Moisés pudesse pregar para eles. Nos últimos tempos, No avivamento, antes da volta de Jesus, isso vai acontecer. Pregadores com ousadia, cheios do Espírito Santo, aonde tem o brilho de Deus nos seus olhos, no seu rosto, as pessoas vão enxergar Deus em nós, irmãos. a visão literal de Cristo na glória do Pai. Atos 7, 56. Transportação física extraordinária para pregar o Evangelho. Atos 8, 38 ao 40, que eu falei de Filipe, pregando pelo eunuco. Volta ao cenáculo. Atos 9, 39. Visões literais de anjos de Deus. O Antigo Testamento era normal, era comum. Vai acontecer. Hoje em dia aí você vê só o lance caído, né? Você depara com um monte de... Mas os anjos vão vir nos ajudar, irmão, para essa missão, né? É porque, irmão, é a missão urgente, a missão de pressa de Cristo. Então os anjos vão estar nos auxiliando. Quando a gente faz emergencial, irmão, tem a tal de sala de guerra. Chama todo mundo. E aí, irmão, general Senhor dos Exércitos, que não perde nenhuma batalha, não convocou o exército celestial para estar conosco. Aleluia. Aleluia! Obrigado. Porque assim como o profeta
Quando estava ali cercado, Eliseu, o profeta Eliseu estava cercado ali na cidade, né? Pelo exército inimigo. Ele mandou o ajudante dele lá olhar e falar: pega! Não tem mais jeito, eu vou morrer! Está tudo cercado, não tem saída! Mas os olhos dele estavam fechados. Aí o profeta ora, fala assim: Senhor, abre os olhos dele. Abra, Senhor, os olhos da especialista ali. Abra, Senhor Deus, os olhos dos líderes, dos obreiros, dos membros desta casa, e que eles possam enxergar o exército espiritual que nos acompanha, Senhor, nesta caminhada missionária. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que aí o profeta mandou ele lá olhar de novo. E quando ele olha e fala assim: o exército inimigo continua lá, mas tem um exército maior de anjos do Senhor que nos guarda. Glória a Deus. Aleluia. Os anjos do Senhor têm guardado a sua casa. Glória a Deus. Os anjos do Senhor têm guardado você no trabalho, na sua caminhada, na sua locomoção de casa para o trabalho, para a escola. Que você possa enxergar, ter essa visão espiritual, que você não está sozinho. Você não está sozinho. Quando você leva a mensagem de Cristo, os anjos do Senhor estão conosco. O Espírito Santo está conosco. Arrebatamento dos sentidos e revelações audível da vontade de Deus. Ouvir a voz de Deus de forma audível. Irmão, Deus fala comigo, mas Ele nunca falou de forma audível. Samuel, a Bíblia relata vários casos. O próprio Jesus, né? O seu batismo. Esse é meu filho que eu comprazo. A voz de Deus audível. Se for assim, a gente vai correr. Aconteceu no passado. O povo, quando estava no deserto, falou assim: Deus só fala com Moisés quando Deus fala com nós. Mas quando eles viram, irmão, o poder de Deus se manifestar sobre o monte, a voz como trovão, raios. Não esquece que eu falei. Você pode falar com o profeta aí. Fala só com ele mesmo. Fala só com ele mesmo e ele manda mensagem. Nos últimos tempos, irmão, teremos experiências sobrenaturais, aonde ouviremos a voz de Deus de forma audível. Rodolfo, Léo, Saulo, Aninha, Alexandre, preciso que você leve a minha mensagem. Vai lá na rua direita, tal, assim. Os profetas, os anjos eram assim, né? Vai naquela casa, aquela viúva. Vai em tal lugar, desse jeito. Está te esperando lá. É assim, irmãos. É esse avivamento, é este poder que Deus tem preparado para os últimos dias. Aleluia. Fome nas multidões que se reunirão para ouvir coisas novas. Pessoas sedentas, irmão. É que eu falei, irmão. Pessoas estão mandando mensagem e falam assim: por que não me convidaram para o encontro? Eu queria ter um encontro com Deus. Eu queria ouvir Deus falar comigo. Mas Deus sabe, né? Até Deus sabe que a capacidade
Mas o mundo está sedento, irmãos. Isso aí, a mensagem fica assim. As pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não tem quem pregue? Tem que ter mais célula, tem que ter mais igreja, tem que ter mais missionário. Aleluia. Atos de fé sem acepções de nacionalidades e raças. Irmãos, Jesus não veio só para Israel. A palavra de Deus não é só para o Brasil. A palavra de Deus é para todos. É uma missão urgente que tem pressa. Como são lindos os pés que levam a mensagem da cruz. Como são lindos os pés dos que levam as boas novas. a manifestação literal da mão do Senhor. Atos 11, 21. Livramento sobrenatural, Atos 21, verso 7. A multiplicação da revelação da palavra de Deus, Atos 12, 16. Movimentação geral entre os excluídos da fé, Atos 13, 1 ao 2. Irmãos, é o que nós falamos. A mensagem da cruz, o trabalho que tem sido feito aqui, elas têm chegado a não cristãos, a pessoas que estavam excluídas da fé, pessoas que são ateus, pessoas que têm uma vida toda errada. A mensagem está chegando a elas, e elas estão se movimentando. Aleluia. O enchimento do Espírito Santo. Aleluia. Atos 13, 52. Projeta em Atos 13, 52, por favor. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Tem luta, tem batalha, irmão, mas está alegre, porque está cheio do Espírito Santo. Lembrei de quem? Salvoso Salvoso irmãos é assim. luta, palma a cabeça, queda, estava agora. Glória a Deus, alegria. A nossa alegria vem do Senhor, irmãos. A nossa alegria vem do Senhor. Glória a Deus. Todos esses acontecimentos levarão os pés formosos a trazer muitas almas para Cristo. Quão formosos são os pés dos que levam a palavra, os que levam as boas novas. A estes sinais seguirão os que crerem. Que vocês possam crer nessa mensagem. E os sinais os seguirão. Aleluia. Aleluia. Pai amado celestial, obrigado, Senhor Deus, pela tua oportunidade, Senhor. Daqui, Senhor Deus, falar da tua palavra, Senhor. Que essa mensagem, Senhor, possa trazer, ó Pai, mudança, Senhor Deus, na vida dos teus filhos que aqui ouviram, Senhor, e aqueles que ainda ouvirão, ó Pai. Pai, vamos celestial, que eles venham entender, Pai, a urgência, Senhor, de levar a tua palavra, Senhor, aqueles que ainda não ouviram, Senhor. Sim, ó Pai, encha, Senhor Deus, os teus filhos, Senhor, encha-nos, ó Pai, no teu Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, do teu poder, ó Pai, da tua autoridade, Senhor. Pai, reforça, Senhor Deus,
a nossa guarda com os teus anjos celestiais. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos espirituais. Dá-nos, Senhor Deus, o discernir do teu Espírito, Senhor. Senhor, e mostra os teus sinais, Senhor. Levando cura, Senhor Deus, através dos teus filhos. Levando libertação, ó Pai. E trazendo salvação, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus.